Na análise de um processo licitatório, nem sempre a objeção está no que salta aos olhos. Muitas vezes, os maiores riscos estão nos detalhes, nas escolhas, nas exigências que passam despercebidas. Identificar esses alertas com antecedência é o que diferencia um processo seguro de um processo que gera questionamentos. E para conversar sobre esses pontos de atenção, hoje eu recebo ela, que é oficial da Força Aérea Brasileira, coautora da obra A Lei 14.133 de 2021, na prática, sem perguntas e respostas, com ampla experiência em gestão pública e mais tudo isso que está aparecendo aí na sua tela. Seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui no Boletim Diário, a professora Juliana Ferreira. Olá, pessoal! Inicialmente, quero agradecer demais ao Ricardo, à Forsete, pelo convite. Eu costumo dizer que essa minha trajetória como professora começou porque uma necessidade de compartilhar aquilo que dava certo e, às vezes, o que dava errado, sim, também na Força Aérea, para que a gente melhorasse a gestão pública. Não se trata só de regras, gestão. Hoje eu ouvi um podcast que falava assim, muitas vezes a gente fica preocupado com a gestão do CPF, no caso dos fornecedores, a gestão do CNPJ, e a gente esquece o principal, que é atender o interesse público. Então, para mim, é um prazer enorme estar aqui, como o Ricardo colocou. Eu tenho 27 anos de Força Aérea. Nesses 27 anos eu assumi todas as funções inerentes ali à cadeia logística, desde almoxarife, gestora de estoques. Na Força Aérea a gente tem essa característica peculiar de ser chefe de um refeitório, alimentar 1.000 pessoas todos os dias. Trabalhei com auditoria também, trabalhei com planejamento orçamentário e trabalhei com comércio no exterior, licitações no exterior. Eu costumo brincar que a minha experiência vai do alfinete e ao foguete. E, para mim, é um prazer enorme colocá-la à disposição de quem quer ver o Brasil ir para frente. Vamos decolar esse foguete. Sensacional, professor. E quero agradecer também, em nome de toda a família Forsete, o seu tempo, sua disponibilidade. Gente, aí esse é o que vou falar aqui, não está no currículo que mandaram aqui para mim. Ela é uma simpatia. E se eu fosse você, seguir aqui, ó, o perfil dela já está aparecendo aí na sua tela, porque se eventualmente você ainda não conhecia a professora, já começa a segui-la aí, ó, e ó, eu vou aproveitar todo este conhecimento, já fazendo a primeira pergunta aí, né, professora? Quando você analisa ali um edital, né, um processo licitatório, quais são os primeiros sinais que acendem aí um alerta? Por favor, professora, o espaço é todo seu. Então, vamos começar, né? Gente, eu vou falar com um aspecto interno do trâmite processual. Então, estou eu lá no meu órgão, na minha prefeitura, na minha secretaria, no Estado ou num órgão do Poder Executivo Federal, e eu recebo esse processo como parte de conferente. Ainda não sou o jurídico, ainda não estou indo para o jurídico, que a 14.133 traz como a nossa segunda linha agora, né? Então, vou ali fechar o meu processo para mandar ele adiante. Então, existem alguns pontos que já chamam a atenção. A ausência de um estudo técnico preliminar, por exemplo. O planejamento ele é essencial para que a licitação dê certo. O edital ele só vai ser a continuidade, ele é um ato contínuo desse planejamento, desse estudo inicial, do que é o nosso problema. Então, muitas vezes os gestores eles entram num ciclo de repetir, e às vezes você vai ver que você está comprando toner para uma impressora que você nem tem mais. Então, com certeza, se você dentro do órgão, eu acho que o primeiro problema, o primeiro chamariz, quando o processo está tramitando ali, ainda sendo instruído, opa, cadê meu estudo técnico? Isso aqui é só um repeteco de demandas anteriores ou isso aqui realmente é o meu problema? E aqui eu também gosto de dar uma dica a respeito da profundidade do estudo técnico preliminar. A 14.133, aparentemente, ela é bem burocrática, ela é bem trabalhosa, porque ela está exigindo cada vez mais do gestor dedicar-se para que, olha, isso aqui não é só uma compra, isso aqui é a resolução
de um problema público. Isso aqui é resolução de uma política pública. E o decreto da Política Nacional de Sustentabilidade ano passado veio coadunando esse sentido. Eu sei que ela é de aplicação no Poder Executivo Federal, mas em breve cada estado, cada município pode ter a sua própria política. Então, a gente tem que entender que cada compra daquela vai resultar no atendimento de uma política pública. Então, se eu não tenho um estudo de entender qual é o meu problema e só repetir minhas demandas, de repente eu vou ter uma licitação eficiente porque ela ocorreu sem intercorrências, sem uma interposição de recurso. Vou ter uma licitação eficaz, foi num tempo bom, teve uma queda de preço estimado, mas ela foi eficiente, ela vai atender a minha política pública? Aí, outra dica que eu dou é, dentro do seu órgão, qual é a sua missão? Você vai dedicar esse tempo para tudo, para 100%? Não, aí é regra de Pareto, 80-20. Tem coisas que você vai, sim, repetir essa demanda, por exemplo, papel. A tendência é que diminua, cada vez nossos processos estão mais digitais, mas você tem ali uma ideia. Agora, a minha missão como Secretaria de Educação é livro. A licitação do livro não pode dar errado. Essa não pode dar errado, porque essa é a minha missão. Então, nesse 20% de itens, esse aqui eu vou dedicar 80% da minha atenção para cumprimento da minha missão, para cumprimento daquela política pública. Então, antes de passar o processo para o jurídico, eu analisaria como foi feito o estudo técnico preliminar, se ele foi realmente um estudo ou uma cópia de anos anteriores, cópia de demandas anteriores. Professora, falando aí em riscos, né? Vou falar primeiro aqui para o gestor público, daqui a pouco a gente fala aí também pensando no fornecedor. Claro que antes eu vou pedir para você, tá aparecendo o Instagram da professora nessa primeira etapa aqui, tenho certeza que você já se surpreendeu. Eu também estou surpreso do lado de cá, então não deixe de seguir aí a professora. Mas vamos falar em riscos, professora, porque aqui já é tradicional deste quadro também, mas vou aproveitar aí a sua experiência, quais são aí que você tem percebido, né? Costuma gerar mais riscos aí, pensando no gestor público, se é na fase do planejamento ou se é já com o edital publicado, um edital mal formulado. O que a sua experiência nos diz aí, professora? Por favor. Eu vou reforçar a resposta anterior. Sem dúvida, o planejamento, porque o edital ele vai ser um contínuo desse planejamento, desse estudo técnico preliminar. Então, é no estudo técnico preliminar que depois vai ser replicado num termo de referência, ou num documento de demanda para uma contratação direta, alguma coisa assim, que vai ter lá, por exemplo, vai ter quais são os critérios de habilitação que o fornecedor precisa, uma descrição inadequada do objeto. Vou contar aqui rapidamente problemas de descrição. Então, a área demandante muitas vezes não se envolve no processo licitatório. Eu estava estudando cadeia de suprimentos em empresas privadas e eu ouvi que o problema ele se repete. Muitas vezes a área demandante ela acha que o problema é só da área de compras e ela não se debruça na sua demanda. Tem um filme dos anos 90 chamado Endiabrado, que o rapaz ele tem 5 desejos para... Eu sempre conto essa historinha nas minhas aulas. O rapaz tem 5 desejos para conquistar a mocinha. E aí um deles eu quero ser rico e poderoso. Aí ele acorda rico, poderoso e casado com a mocinha. Só que ele vai andando e ele vai vendo que ele está no meio de uma plantação de entorpecentes. Então ele acordou rico e poderoso, só que dono de um cartel. Então, quando você não sabe pedir, grandes chances, né, de você receber um produto que foi como a gente falou lá na primeira pergunta. Não atenda a sua demanda, não atenda uma política pública e não vai resolver o problema. Você vai ter desgaste com o fornecedor, porque ele vai gastar o tempo dele para preparar uma demanda que você pediu, e aí depois você não vai aceitar porque não resolve o seu problema, vai gerar processos de sanção, de repente, desgastes, o próprio fornecedor exigindo os direitos dele, mas não foi o que ele pediu, eu entreguei o que ele pediu, então a gente precisa, o gestor precisa envolver a área demandante, para que esse processo nasça bonito e termine atendendo essa política pública.
Professora, você atende bem à essência deste quadro aqui, porque você traz a teoria e eu amei aí você trazer a prática, ainda mencionando um filme aí sensacional. Já estou curioso aqui para assistir uma palestra, um treinamento da professora também. E se você que está nos acompanhando aqui também tem essa mesma curiosidade, ó, o Instagram dela está aparecendo aqui. Não deixe de segui-la. E claro, você tem dúvida aí sobre o tema? Comenta, compartilha aqui este vídeo e, óbvio, né, deixa aí o seu like também para ajudar aqui a fortalecer o nosso canal. E, professora, eu tenho que aproveitar aí a sua experiência, né? Eu tenho certeza, eu vou pedir até para colocar na edição, e lá vem esse cara falar de leitura de edital. Mas se nós comentamos sobre isso, é porque, infelizmente, o fornecedor ele não faz a leitura correta. Mas na sua opinião aí, professora, falando da leitura do edital, quais são os erros mais comuns? O que você já percebeu aí ao longo da sua carreira dentro aí do setor público aí? Por favor, professora. O tal copia e cola, né? O tal copia e cola é terrível, terrível. Então, às vezes você vai ver uma exigência de selo CIF, que é para alimento, em item que é de papelaria, que era para exigir o selo de sustentabilidade. O tal do copia e cola é terrível. Muitas vezes, também em busca de uma solução, às vezes lá no estudo técnico preliminar, o gestor público vai procurar um produto muito específico, vai restringir a competição. Às vezes, assim, hoje em dia, 14133, você conversar com o mercado não é um problema, não é promíscuo. A gente tem esse estigma. Não é para ser. Ele é para ser um solucionador de problemas. Você conversar com o mercado, você entender quais são as soluções do mercado que tem para você. Só que você tem que também responder, o gestor tem que responder também, se só aquela serve. Então, a conversa com o mercado, ela deve ser feita, ela é motivada na 14133, porém, a gente também, como gestor, tem que ter um leque de opções para que seja essa e essa, e que no final não importa se vai ser o A, B ou C, mas sim uma política pública atendida. Então, erros que a gente vê em edital, às vezes prazos, aí não vai estar nem sempre vai estar oriundo do ETP, oriundo do termo de referência, mas vai estar no próprio modelo do edital. Prazos exíguos para mandar proposta, ou às vezes licitações por lote que tem 200 itens e a pessoa já inicia, já encerra, assim, favorecendo muitas vezes o fornecedor utilizar de métodos eletrônicos para dar lances que não necessariamente refletem aquela política daquela empresa. Então, esses pontos de atenção, exigências, prazos para envio de propostas, prazo para envio de documentações, fazer tudo pelo chat, tudo com transparência, são pontos a serem atendidos. A comunicação que não seja pelo chat, ela tem que estar prevista no edital somente em alguns casos. E aí o que acontece, né? Muito boa sua pergunta, Ricardo. O edital faz lei entre as partes. Então, se lá está dizendo que a comunicação, quando houver falha, vai ser excepcionalmente feita por aquilo ali, ele faz uma lei entre as partes. Então, esses pontos são super de atenção, porque o edital faz lei entre as partes, vai ser o contrato, vai ser o acordo. É ali que vai começar uma boa relação entre o fornecedor e o setor público, com certeza. Exatamente. E, professora, acredite, mas conversa de bastidores, eu cheguei aqui alguns minutinhos atrasado para gravar com você e eu estava respondendo. Um cliente aqui, Forset, justamente, ele estava com uma dúvida e o que aconteceu? Ele não tinha lido a cláusula no edital, e a gente tem que fazer aquele papel do chatão, né, de mostrar, olha, tá aqui, falar com carinho, né, olha, tá aqui, talvez você não leu, e por quê? Talvez você que está acompanhando aqui não vai ter esse problema, porque você está recebendo a dica aqui da professora, e professora, é de praxe aqui deste canal também, deixar uma dica de ouro, mas antes, parece que você vai ter aí algumas capacitações e eu vou pedir aqui para que, se possível, você fale sobre isso também para a nossa audiência. Por favor, professora. Duas coisas que eu esqueci na minha apresentação. Então, o Aju Governa. Por que o Aju Governa? Eu ia botar a Aju Licita,
Mas, considerando justamente todas as funções que eu já exerci ao longo da minha carreira, eu achei que licitações ia ficar uma coisa muito eu ia excluir possíveis pessoas que precisassem dos meus outros conhecimentos, como na área de auditoria, como na área de planejamento, na área de orçamento. Então, o Agil Governa não é de que, eu governo, não, é de governança. Aquela pessoa que tem aquela visão da alta administração, mas que já foi chão de fábrica. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, em breve, a Escola Mineira de Direito vai lançar um braço digital e nós teremos um dos primeiros cursos do Brasil específico em pós-graduação de licitações. Então, fiquem atentos lá no meu perfil do Agil Governa, de outros tantos professores maravilhosos que em breve, lá por março, no finalzinho de março, a gente vai soltar esse grande produto aí para elevar a capacitação das compras públicas e, por que não, também dos fornecedores que precisam entender um pouco mais dessa modelagem de negócio, como fazer modelos de negócio com o governo. Exatamente, eu amei aí a forma como você colocou, e realmente, professora, fazer negócio. Licitação é para ganhar dinheiro, você fornecedor aí, mas para isso você tem que estar preparado. Realmente você precisa conhecer as regras do jogo aí. Você precisa, olha que dica que a professora está trazendo aí, uma pós-graduação. E é isso aí, gente, é capacitação, é dos dois lados, é o gestor público e o fornecedor também. Os fornecedores precisam se capacitar. Professora, então, para finalizar aqui o tempo. Quando o papo é bom assim, ele não me ajuda, né? Qual a principal dica que você deixa aí para transformar esses alertas que você bem mencionou em decisões seguras, estratégicas de ambos os lados? Por favor, professora. Gente, matriz de risco, análise de riscos não é um mero preenchimento de necessidades impostas pela lei. Nele, a gente tem previsibilidade. Então, para os fornecedores, eu digo que a melhor matriz de risco é olhar as causas sancionadoras, cláusulas sancionadoras do edital, do contrato, do termo de referência, as condições de pagamento que normalmente vão estar no termo de referência, porque lá a administração está dizendo exatamente o que espera de você. Então, não entregou, já está dizendo que vai punir. Entregou fora de marca, entregou fora de especificação, já está dizendo como você vai ser punido. Então, esse é o risco que você, fornecedor, tem que evitar. Na administração pública federal, nós temos essa característica da supremacia do interesse público. O interesse público ele não está à disposição. O gestor público não tem a permissão de correr riscos dentro de um contrato administrativo da 14133. Então, por isso, existe sim essa sobrecarga no fornecedor, porque é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o dinheiro de todo mundo. Então, fornecedor, se você quer ser um bom fornecedor do serviço público, fazer parte, tenha isso como na sua missão, faça parte de uma política pública, olha as cláusulas sancionadoras. Ali vai estar o que a administração pública exige de você. E você, gestor, não preencha simplesmente a análise de risco, a matriz de risco. Ela não é um documento simplesmente para cumprir pro forma, formalismo. Ela é uma resposta já pronta do que você vai fazer. Vamos voltar lá no início, quando a gente falou de 80-20. Se você não conseguir concluir a sua compra de alfinete, não tem problema, vai ter outros 500 fornecedores. Seja metódico, não gaste sua energia e a sua hora, homem-hora, que é cara para o Estado, para ficar atrás de um alfinete. Sanciona, bola para frente, compra por dispensa e vamos tocar. Agora, aquilo que é o seu métier, no meu caso, o foguete, esse a gente requer atenção. Esse requer um desdobramento bem cauteloso de compartilhamento dos riscos, porque evitar o risco é não fazer, e isso a gente não pode. A gente tem que entregar uma política pública. Mas o que eu posso fazer com o meu risco? Eu posso compartilhar com quem o meu risco? Eu vou exigir uma garantia maior, uma garantia financeira maior? Eu vou exigir o que mais do meu fornecedor? Eu posso aceitar o risco? Não, no poder público, a gente, representando a administração pública direta, a gente não pode aceitar o risco. Então, essa alocação de riscos te dá previsibilidade de onde você pode colocar a sua energia do seu trabalho ou não. Sempre lembrando que cada compra é uma concretização de uma política pública.
Sensacional. Senhoras e senhores, gravem este nome, professora Juliana Ferreira. E só não esqueçam que vocês viram primeiro aqui no Boletim Diário, viu, gente? Professora, essa é daquelas entrevistas que por mim ficava aqui, ó, ela viraria uma live, ela viraria um encontro aqui diário, porque eu tenho certeza que você tem muita experiência para trazer para todos nós. E essa brincadeira aí que ela fez, gente, do foguete, vai lá no perfil dela que vocês vão ver, viu? Tá lá na bio dela, ela menciona aí o porquê do foguete. Vocês vão entender aí. Então, professor, eu quero agradecer em nome de toda a família Forset o seu tempo, a sua disponibilidade. Se eventualmente você está vindo aí pela rede social da professora, não deixe de seguir aqui embaixo também, ó, @licitaforset. Semanalmente, nós vamos atrás aí de professores, professoras, para falar sobre o tema licitações públicas, pensando em você que acompanha aqui os canais da Forset. Professora, fica aqui o convite público, quem sabe a próxima a gente consiga gravar aqui diretamente do estúdio da Forset, aqui em Guarulhos. Será um prazer fazer um novo bate-papo com você e com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professora! Até a próxima, à disposição. Do alfinete ao foguete. Que bate-papo sensacional com a professora Juliana Ferreira. E vocês sabiam que nós recebemos através de uma indicação? E aí, quem você quer que passe aqui no nosso quadro O Papo com o Especialista? Que tal deixar aqui nos comentários? A gente se vê na próxima. Até lá!